Ave Maria, cheia de graça. Entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu gostaria que todas as pessoas que não são da equipe ficassem sentadas, a não ser as que estão na fila da confissão, fica de pé, senão o padre pode ter problema, tá bom? Quem está de pé, o padre pede que sente, a não ser a equipe, fique de pé, por favor. A equipe controla isso para mim. Quem está confessando não tem problema, quem não está confessando, senta, tá bom? Por favor, me ajudem aí na organização da equipe. Obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30, e nos diz que Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro e começou a fazer a leitura do livro, da passagem de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me capacitou para curar, libertar, restaurar, para proclamar o ano da graça. E na sequência ele diz: e hoje se cumpriu isso. Quando Jesus fala isso, então eles ficam furiosos, os mestres da lei e os fariseus, e tentam planejar de matar Jesus, mas diz que Jesus passa livremente sobre aqueles que ali estão e continua a sua missão. Veja, meus irmãos, como é importante nós entendermos bem essa passagem de Lucas capítulo 4, porque Lucas capítulo 4, versículo 1, nós estamos aqui em 4, versículo 16, mas Lucas capítulo 4, versículo 1, nós vamos entender o que aconteceu. Em Lucas 4, capítulo 1, Jesus é batizado, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias, vocês se lembram muito bem disso, isso está em Lucas capítulo 4, versículo 1, e na sequência, nós vamos encontrar Jesus sendo tentado pelo diabo de todas as maneiras, e justamente até o versículo 13, Lucas 4, 13, no versículo 13 diz assim: depois do demônio tê-lo tentado de todas as formas, ele foi embora, apartou-se de Jesus, até uma outra ocasião. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 4, versículo 13, vocês vão encontrar essa frase que o padre está lendo para vocês, que eu escrevi aqui. Depois do demônio ter tentado Jesus de todas as formas, ele apartou-se e ele foi embora. E depois de ter ido embora, está escrito: até a próxima ocasião. Então nós aprendemos que o diabo não vai embora de uma vez da nossa vida. Padre, que péssima notícia. Agora lascou, e agora? Padre, agora arrepiou até as pontas do cabelo aqui de cima, que a gente não, quem não tem, né? Nós temos que entender, queridos filhos, que a vida do cristão é uma luta, é uma batalha. E essa batalha só acaba o dia que o Papai do Céu te chamar, ou o dia que Ele voltar de forma definitiva, a sua segunda vinda gloriosa. Enquanto estivermos nessa terra, virão tentações, provações, lutas. Vamos vencer algumas, outras umas com mais facilidade, outras com mais dificuldade. Alguma nós vamos ter que suar sangue, uma nós vamos ter que chorar, na outra nós vamos ter que pedir ajuda de alguém, falar para o Pai dar uma bênção especial, porque está muito difícil naquela situação.
A carta de São Pedro diz que o diabo é como um leão a rugir procurando a quem devorar. E Pedro vai dizer: resisti-lhe firme na fé. Veja, o padre não fala isso para você ter medo, mas para você ficar alerta. E aí a gente pega aquele evangelho: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele colocaria alarme, arame farpado, colocaria tudo que ele pudesse. A gente não sabe que hora que o bandido vem. Dá para programar? Não dá para a gente saber que hora que o bandido vem, o tal do encardido, que hora que ele vai bater na minha porta de novo. Beleza, essa provação passei, essa tentação venci, mas daqui a alguns dias ele volta com outra tentação. E o inimigo de Deus fica estudando os filhos de Deus. Beleza, naquilo ali, aquela família, naquilo ali, aquela pessoa, naquilo ali, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, aquele ministério, naquilo ali o padre Anderson venceu. Aí ele fica só estudando, o encardido fica só olhando, fala: como que eu vou atacar de novo? É o que acontece. E ele vai fazendo várias tentativas. Só que quando isso vai acontecendo, e a gente vai vencendo, o nosso coração vai se alargando, entende? O couro vai engrossando, e aí a gente vai ficando bom na luta. Porque uma coisa é o guerreiro que está na academia treinando a usar a espada, a dar um golpe, a desarmar uma pessoa. Isso é uma coisa, está na academia, fazendo um treinamento. Mas na hora da prática é outra coisa. E ali você vai aprender a usar as armas que você aprendeu lá na academia, lá no treino. E a escola da vida ensina. E a gente vai aprendendo como contra-atacar, como atacar, como recuar, como melhorar. Então a escola da vida vai nos ensinando. Então nós precisamos entender que o encardido não descansa. Então se ele não descansa, o que eu tenho que fazer, padre? Eu tenho que rezar, manter minha vida com Deus, manter a minha vida com Deus e em Deus. E olha que bonito. O Evangelho continua hoje com o versículo 16. Vamos dar entrada aqui no versículo 16 do Evangelho de hoje. Foi à sinagoga e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Bom, então Jesus foi batizado, Jesus foi para o deserto, venceu o demônio se afastou dele, e agora ele foi para a sinagoga para ensinar como se vence o mal, o que tem que fazer. Então ele abre o livro de Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, me capacitou para curar, libertar, restaurar a visão e proclamar o ano da graça. E no versículo 21 do Evangelho de hoje ele diz: e hoje se cumpriu isso, eu sou o Filho de Deus, está aqui o Filho de Deus que vos fala. E aí nós aprendemos uma coisa bonita, entender que também na nossa vida se cumpre essa graça. Você também é batizado, você também recebeu a Eucaristia, você também, acredito que 90,9% das pessoas que estão aqui são também crismadas. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, e se temos o Espírito Santo de Deus, temos a força necessária para vencer o mal. Então aqui nós aprendemos mais uma coisa bonita. Então se você é batizado, se você tem o Espírito, se não tem, né? Você é batizado, você tem o Espírito Santo, você recebe Jesus, você confessa os pecados, você tem a força necessária para vencer todas as batalhas e o espírito do mal que vem sobre a tua vida. Essa deve ser a certeza de fé que nós temos. E aí nós entendemos uma frase que eu quero trazer para vocês hoje: quem me chamou é maior. Bate no peito e fala assim: quem me chamou é maior. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: quem te chamou é maior. Pergunta assim: você acredita nisso, sim ou não? Deus é maior que todas as coisas, sim ou não? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Ele é maior que todas as coisas. O Espírito Santo é Deus. Quem nos chamou é maior. Deus é maior que todas as coisas.
Existe uma música antiga que a gente canta, né? Não, não há, não, não há mal que me possa vencer. Nós sabemos disso, não há mal. Deus é maior que tudo que me acontece. Mas nós precisamos voltar a acreditar nisso. A gente acredita mais na macumba do que em Jesus Cristo. Estou mentindo? A gente acredita mais numa palavra de maldição do que Jesus. Tudo bem, existe palavra de maldição, existe macumba, existe coisa má, existe muitas coisas ruins. Mas quem te chamou é maior. Quem nos chamou é maior. Ou eu creio nisso ou não creio. Ou eu acredito ou não acredito. Ou eu vivo isso ou não vivo. Senão você dá mais importância para as coisas do mal do que as coisas do bem. Você dá mais poder para o espírito do mal do que ele tem. Se eu não me engano, tem uma frase. Uma vez eu tenho uma frase, foi num filme, que diz assim: o demônio só tem o poder que você dá para ele. O demônio só tem o poder que você dá para ele. Muitas vezes nós somos culpados. Nós entregamos as armas para o mal. Mas quem me chamou é maior. É Deus quem me chamou. Deus me chamou. Deus me escolheu. Nós estamos encerrando o mês vocacional. Hoje é dia 30. Mês de agosto é mês vocacional. E existe um chamado. Chamado à santidade, chamado ao matrimônio, chamado ao sacerdócio, à vida consagrada, à vida religiosa. Existe um chamado de Deus para nós. E quem me chamou, quem te chamou, é maior. Você precisa acreditar nisso. Senão a gente dá um poder para quem não tem. Deus te chamou e Ele é maior que todas as coisas que existem na face da terra. E outra coisa, então o que Deus diz? Hoje se cumpre. Quando você é batizado, se cumpre uma promessa, que Deus está sobre a tua vida. Ou você tem dúvida que Deus te escolheu? Porque desde o ventre materno, isso é bíblico, isso é a palavra de Deus, desde o ventre materno você foi escolhido. Padre, todas as pessoas da face da terra foram criadas por Deus, escolhidas? Sim, todas, sem exceção. Todas as pessoas, isso nós afirmamos de boca cheia, todas foram criadas e chamadas por Deus. Algumas, infelizmente, escolheram o caminho errado, se perderam, se deixaram conduzir pelo espírito do mal. Vamos rezar pela conversão dessas pessoas. Não vamos condenar, porque ninguém é melhor do que ninguém, e a gente não sabe o dia de amanhã. Quem está de pé, cuidar para não cair. Mas vejam, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para rezar por nós e por todas essas pessoas. Mas vejam que importante isso. Você acredita que Deus te escolheu, sim ou não? Sim. E que Deus que é esse que te escolhe e que te abandona? Não tem sentido. Eu quero que você volte a acreditar no teu chamado. No chamado que Ele te faz a santidade. No chamado que Ele te faz a ser um homem, uma mulher de Deus. Um matrimônio santo, um sacerdócio santo. Veja isso, que bonito. Olha que bonito isso. Você pode estar até pensando, pode até passando por tentação, por provação, mas você não pode duvidar que Deus te ama. Você pode estar passando uma doença, uma enfermidade, um problema na família, mas você não pode duvidar que Deus te escolheu. E que Deus é maior que todas as coisas. Você pode estar passando por o que for. Mas a certeza que nós temos que Deus nos escolheu. Eu posso me tornar um padre sem vergonha, safado, mas eu não posso duvidar da minha vocação, tudo que Deus faz em mim e através de mim. Posso? Não. Não posso. Se eu falar, não, na verdade eu me enganei na vocação, vocês podem me chamar de safado. Duvidar do que Deus fez em mim, através de mim, não posso. Eu posso passar por problemas, provações e tentações. E diante disso, a gente às vezes quer colocar a mão no arado e olhar para trás. Mas nós não podemos duvidar que Deus nos chamou.
Nós não podemos duvidar que o Pai enviou o Filho para nos salvar. Você duvida disso, sim ou não? Nós não duvidamos disso. Nós não temos como duvidar do chamado da Virgem Maria. Você tem dúvida disso? Não. Você tem dúvida que a Virgem Maria intercede por você? Nós temos dúvidas que os anjos estão nos guardando, nos protegendo? Não. Então o céu está comigo? Eu não tenho por que ter medo? Então, quem nos chamou é maior e Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo. Nós temos que ter essa certeza. Então, se quem me chamou é maior, eu acredito nisso, eu não duvido disso, eu estou na missa, então nós precisamos arregaçar as mangas e voltar a trabalhar para Deus. Voltar a falar de Deus, voltar a pregar a palavra, voltar a viver o amor de Deus, voltar a rezar nossas orações pessoais. Você que está em casa e que está aí acuado, como um bicho acuado em casa, você precisa voltar a viver. Tem muita coisa para se fazer. A messe é grande, os operários são poucos, e Deus está chamando a cada um de nós, e nós precisamos voltar a acreditar. E tem uma coisa que o cristão não pode deixar de fazer: ele não pode retroceder. O cristão católico não pode voltar atrás naquilo que Deus te chama. Não dá. O que significa a palavra retroceder? Retroceder é perder algo que tinha. O que é retroceder? Não progredir, não evoluir na vida, mas sim deixar de ter as coisas já conquistadas. Imagina, o que é retroceder? É perder aquilo que eu já tinha ganho. Deus me deu o Espírito Santo, imagina eu perder o Espírito Santo. Deus me deu um dom, imagina eu perder o dom de Deus. O que é retroceder? Diante do problema, da batalha, da luta, da tentação, da provação, eu começo a retroceder. Diante da dificuldade, eu começo a retroceder. Diante da pandemia, eu vou retrocedendo. Na fé, deixando de acreditar, deixando de fazer a vontade de Deus. Eu não posso perder aquilo que Deus já me deu. Eu não posso perder tempo. E tem muito cristão que está retrocedendo na fé. Retrocedeu. Voltou da estaca zero. Tudo que conquistou, perdeu. Sabe como aquela pessoa que subiu 20 degraus, escorregou e caiu lá embaixo? Tem cristão assim, que estava lá em cima na escada, mas um deslize, escorregou, rolou, bateu a cabeça, caiu desmaiado lá embaixo. Tem muito cristão assim, que retrocedeu na fé. Mas como retroceder na fé, se eu tenho um Deus que é maior e que me chamou e que eu não duvido disso, e que disse, o Espírito está sobre mim, hoje se cumpriu isso, e esse mesmo Espírito que está sobre você e que se cumpre a promessa de Deus sobre a tua vida. Então nós temos que entender isso, que quem nos chamou é maior, e se eu acredito em tudo isso, eu preciso então arregaçar a manga e colocar em prática o que Deus me pede, e mais, eu não posso retroceder. A palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 a 39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu repito, Hebreus 10, 38 a 39 diz assim: mas o justo vive pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você é daqueles que retrocedem e são destruídos, ou você é daquele que avança? Tem que avançar. Se você tira o pé, alguém coloca aqui o lugar. Se você cede espaço, alguém toma posse. O espírito do mal faz isso. Se você recua, ele põe o pé.
ele vai te acuando, e você não pode retroceder. Ei, você que está em casa, que retrocedeu na fé, que começou a dar passos para trás, você precisa caminhar à direção do Senhor. Então o padre faz uma memória: quem te chamou é maior, com todos os dons, com todos os carismas, tem muita coisa para a gente fazer, então vamos trabalhar. Tem que trabalhar pela nossa salvação, tem que trabalhar pela salvação da sua família, tem que trabalhar pela salvação do padre, o padre trabalha pela salvação de vocês. Tem muita gente para falar de Deus, para evangelizar, tem muita gente para a gente rezar e pregar, para converter, para trazer para o céu. E nós não podemos retroceder então, nós temos que avançar. Nós precisamos avançar na fé. E quando que nós avançamos na fé? Quando nós dizemos assim: eis-me aqui, Senhor. A Virgem Maria avançou na fé quando ela disse para o Espírito Santo, disse para o anjo: eis-me aqui, eis a serva do Senhor. E quantas vezes for preciso você diga: eis-me aqui. Quando você acordar de manhã, você diga de novo: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Fraco, falho, pecador, miserável, confessando toda semana, buscando, lutando pra caramba, suando sangue. Tem dia difícil, tem dia mais fácil, tem dias muito louco, mas Senhor, eu estou aqui, conta comigo, me ajuda, eis-me aqui. Nós precisamos ter esse eis-me aqui todos os dias, renovar o nosso sim. Gente, a vocação é um renovar diário. Talvez você não diga eis-me aqui, mas quando você reza seu Pai Nosso, sua Ave Maria, você reza seu terço, você faz as suas orações, o que está dizendo para Deus? Eis-me aqui. Se você reza, é porque você está dizendo para Deus o quê? Eis-me aqui. Você não precisa falar eis-me aqui, mas se você reza, Deus está entendendo que você está dizendo eis-me aqui. Agora, diante de tudo isso, existe uma passagem de Lucas capítulo 9, versículo 62, que diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você conhece essa passagem? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que significa isso? Eu fui estudar para entender. Porque tem coisas que a gente tem que estudar, né? Para entender, porque Jesus usava as coisas, a agricultura da época. Então você tem que estudar para entender o que significa cada uma dessas coisas, para ter sentido. E eu fui estudar. Quem põe a mão no arado não é digno de mim. Na agricultura, antes de se plantar algo, a pessoa deve abrir a terra, mexendo, revolvendo-a, para que ela seja descompactada, fique mais fofinha, igual a barriga de alguns, mais fofinho, descompactada. Com isso, muitos benefícios são percebidos, como a melhora da infiltração da água no solo, a contribuição para o desenvolvimento das raízes e as plantas. Então, para se plantar, você tem que descompactar a terra. Ela fica mais fofinha, a água penetra melhor, a raiz da planta pega melhor, tudo vai melhor. Só que, qual era o instrumento que no tempo de Jesus se usava, que hoje também se usa? Só que ficou muito mais moderno hoje em dia. Hoje tem aqueles trator gigante. E aí você vai saber o que é arado. Hoje o arado, quando você olha na TV, você vê aqueles trator puxando uns negócios gigantes com umas rodinhas atrás. Aquele é o arado moderno. Vocês assistem televisão de canal rural ou não? Sim ou não? Louco, vocês não têm cultura, misericórdia, Jesus. Ô povo, vocês fazem o que da vida? Fica só no YouTube, sei lá, o que vocês fazem da vida, caçambas? Não é possível um negócio desse. Quem já viu esse tal de arado aí, que o padre está falando, do trator? É esse aí, pronto, aí. Então o padre vai te ensinar melhor, vai. Tem a desgraça do trator que fica ali na frente. Aí tem um negócio gigante aqui atrás, aqui, ó, com um monte de rodinha. Aí o cara vai lá
E aquele negócio vem descompactando a terra, e ela fica aquelas ondinhas na terra. Aquilo não é mar para você mergulhar não, viu? Vai mergulhar lá, não dá nada, vai quebrar a cara. Aquilo é para descompactar a terra, para plantar, para raiz, enfim, tudo aquilo. Mas no tempo de Jesus era o tal do arado. O arado. Como que era o arado no tempo de Jesus? O arado, imagina um estilingue. Vocês conhecem estilingue, sim ou não? Sim? Quem já brincou de estilingue aqui? Vocês estão com uma cara que vocês matavam passarinho. Vocês já confessaram que vocês matavam passarinho com estilingue? Se não confessou, Padre José está lá, aproveita, viu? Ai, pá, nem lembrava. Olha que cambada de assassino, Jesus. É a sua criação, Jesus. Aí, tá vendo como pega no flagra? Vejam. Então, imagina um estilingue, né? O estilingue é como se fosse uma trave e tem aquele pauzinho embaixo que você segura com a mão aqui e o elástico está em cima. Então, o arado, imagina um estilingue grande, bem grande, e embaixo tem uma ponta. Então, aquela parte de cima, se coloca uma madeira, um travessão em cima, em vez da borracha que você matava passarinho, põe lá uma trave em cima, amarrava nas costas do burro, ou da vaca, ou do jumento, onde você quiser. O burro ia na frente puxando, a pessoa ia atrás, controlando a parte de baixo, que seria do estilingue, abrindo um por um. Chegava lá, fazia a voltinha, um por um, quilômetros e quilômetros de vantagem. Imagina quanto. Você fez isso? Você arava a terra? Seu pai era assim ou não era? O pai está mentindo? O pai está estudando, tá vendo? Ó, um por um. E aí, o que acontecia? Então eu colocava aquele arado, então ia direto. Por que Jesus fala assim? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Por que Jesus diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dele? Como que uma pessoa trabalhando com arado, e você precisa fazer esse caminho em linha reta, alguém que olha para trás vai conseguir fazer linha reta? Isso, espiritualmente, tem todo sentido. Uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, mas fica olhando para a vida velha, fica olhando para os amigos velhos, fica olhando para as cebolas do Egito, fica olhando para os namoros velho, podre, arrebentado, e fica olhando para os amigos antigos da caminhada que não presta, e tentando tá com Jesus ao mesmo tempo, e olhando para trás. A hora que você olhar no chão, você não sabe a desgraça que está a tua vida. Por isso que Jesus fala: quem põe a mão no arado, que entra para me servir, mas fica olhando para a vida velha, vai fazer tudo torto. É mais ou menos como aquelas pessoas que dirigem carro com o celular na mão. Nossa, que raiva que eu tenho. É pecado. Se você faz isso, tem que confessar. Pecado social. Você está pondo a sua vida em risco e a vida do próximo em risco. É pecado social. Sim, é. O que é pecado social? Se você dirige seu carro além da velocidade, você está colocando a sua vida em risco, a do outro também. Isso é pecado social. Chupa essa manga, vocês não sabiam. Se lascaram. Quem nunca... hoje, quem matou passarinho, quem dirigiu o celular na mão, hoje o negócio pegou, hein? Hoje o acusador tá que tá, né, gente? Você tem uma cara de assassina, viu? Queria falar nada não, mas a senhora tem uma cara de quem matava uma meia dúzia por dia. E o pior, ainda fazia farofa ainda. Arrancava as pernas só fazendo farofa.
Nossa, pobreza desgraçada, né? Jesus. A oportunidade faz o ladrão, diz, né? Vejam, a gente brinca, mas é sério. Então, Jesus está dizendo para nós que, para nós seguirmos Ele, nós temos que seguir um caminho reto. Nós não podemos ficar olhando para a vida velha, ou seja, nós não podemos retroceder. O que é retroceder? É perder o que nós ganhamos e ainda voltar a agarrar coisas velhas. Quem põe a mão no arado não é digno de mim. E tem muito cristão que nesse tempo da pandemia colocou a mão no arado e olhou para trás. Por isso separou, por isso aconteceu tanta desgraça na família. Deixou de rezar, deixou de fazer vontade de Deus, deixou de jejuar, deixou de fazer o que tinha que fazer. A coisa desandou. Aonde você ia plantar, não tem como plantar não, tem que fazer tudo de novo. Você estragou. Em vez de arrumar, você estragou o chão lá. Não dá para plantar, a semente não cabe lá onde você quer colocar. É impossível. Veja, nós precisamos ir adiante. Paulo, na carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, diz assim: uma coisa faço, e que me esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala isso, deixando as coisas que ficaram para trás, e me esquecendo da vida velha, miro no alvo. Você tem que mirar no alvo, é Jesus Cristo. Enquanto você ficar mirando no que não presta, você não vai alcançar a graça de Deus. Enquanto você ficar olhando para trás com o arado na mão, não vai conseguir. Mira no alvo. O alvo é Jesus Cristo, o alvo é o céu, o alvo é a Virgem Maria, o alvo é o sacrário. Mira em Jesus, que não tem como errar, é certeza. Você está com o arado na mão, mira em Jesus e fala, é só seguir em frente, é só não olhar para trás. Mas é claro, né? O encardido não vai querer que você complete o seu trabalho, beleza, né? Então vai vir tempestade para trabalhar, vai passar um rato para trabalhar, vai passar uma cobra para trabalhar, o seu trampo lá no mato. Então vão vir os problemas. Quem está com o arado na mão não pode desviar o olhar. E aí a gente pode lembrar de outra passagem bíblica que me vem no coração. Pedro fala para Jesus que se fosse Jesus que estivesse sobre a água, que fizesse ele também andar sobre a água. E Jesus falou, vem Pedro. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ventou, olhou para o lado, afundou. Jesus, salva-me. A gente se lembra bem dessa passagem bíblica. Tem várias passagens que nós vamos encontrar aqui. O que o mar representa? As coisas más, as coisas ruins. Ele começa a afundar, ele fica com medo. E nós temos que entender que quem nos chamou é maior. Diante de tudo que a gente está passando e vivendo, Deus é maior que todas as coisas. Nada é maior do que Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo me ungiu, me capacitou, e está sobre mim desde o dia do meu batismo. Tudo volta para isso. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Então, bate no peito e fala assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E com Deus eu posso vencer. E eu vou vencer em nome de Jesus. Aplaude então se você acredita nisso. Tudo está voltado para isso. Tudo está voltado para isso. Nós precisamos acreditar nesse Espírito Santo, que o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu, me capacitou, e que Ele é maior que todas as coisas, e que tem muita coisa para fazer, e que nós não vamos retroceder, e que nós não vamos olhar para trás com o arado na mão. Nós vamos adiante, nós vamos em frente. Aconteça o que acontecer,
dor, alegria, sofrimento, tristeza, cansaço, luta, batalha, problema na família, na casa, não importa qual seja a situação que esteja passando, nós vamos adiante. Essa tem que ter a certeza. Aconteça o que acontecer, eu sou de Deus, Deus me escolheu, Deus me chamou, e eu não volto atrás. Pronto, eu tomei uma decisão. Você decidiu por Deus, você veio para a missa, você é católico, você é cristão, você decidiu por isso, eu também decidi. Ninguém me forçou a ser padre, ninguém te forçou a casar, ninguém te forçou a vir para a missa. Nós cremos nisso, que nós somos escolhidos, somos chamados. E lembrar que para Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. E nós precisamos caminhar. E lembrar de uma coisa bonita: que nós estamos num caminho sem volta. Não dá para voltar mais. Me lembro também daquela canção, O Barco Está em Alto Mar, não é verdade? Que barca que é essa? A barca de Pedro, a igreja. Nós estamos na barca de Cristo, do Papa, e não tem mais como voltar. O barco está em alto mar, e a segunda parte diz, não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Mas que segurança é essa? São as falsas seguranças. As falsas seguranças. Nós temos muitas falsas seguranças. A gente é como aquela pessoa, né? Fala, vou dar um passo, mas se não der certo eu garro na beira de novo. É o tal do olhar para trás. Na vida do cristão é assim. Hoje uma das coisas que mais me entristece ao fazer casamentos, as pessoas dizem assim, vou casar, se não der certo, separa. Infelizmente a gente escuta muito isso por aí. A gente entra para celebrar um casamento, você fala assim, se for até o fim, é por pura graça de Deus, porque por essas duas pessoas, não chega daqui 3 anos. Não tem seriedade, não tem piedade, não tem. Não se leva a sério o matrimônio, não se leva a sério o que tem que fazer, não leva. Veja que é a falta de responsabilidade. Para casar assim, fica na casa da mamãe, do papai, fica lá. Trabalhando na VASP. Vagabundos, anônimos, está pelos pais. Você ganha mais do que você atrapalhar a vida de uma pessoa que quer ser de Deus. Antes só do que mal acompanhado. Obrigado, Senhor, escolhi a melhor parte. Eu sou padre, Jesus. Pronto. Né, Frei? Você escolheu ser Frei também? Pronto. Casar é maravilhoso, mas é bom ver casais realizados e felizes, que cumprem a sua missão. Quem te chamou é maior, e nós temos que lembrar de uma coisa: nós entramos num caminho sem volta, não tem volta. Ser de Deus é um caminho sem volta. E não é no sentido assim de um caminho sem volta, no sentido de pressão. Não. É porque esse caminho é o melhor. Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa necessária: estar aos pés do Senhor. E vocês nessa noite escolheram a melhor parte. Pode aplaudir, vocês aqui, lá fora, em casa, escolheram a melhor parte. Ah, não vou para a missa porque não tenho tempo. Ah, não vou para a missa porque... Ah, não vou rezar o terço porque estou cansado. E a gente começa a colocar outras coisas na frente de Deus. O que você está colocando na frente de Deus? Que você não tem tempo para ser de Deus? Que você possa, todos os dias, lembrar que quem te chamou é maior. Quando você estiver passando uma luta, uma batalha, que você estiver já não suportando mais, você lembra dessa pregação: quem me chamou é maior, Ele me escolheu, Ele me ungiu, Ele me capacitou, Deus está comigo, eu estou com Deus, eu vou vencer. Lembre-se disso.
Deus só pede uma coisa para você: fidelidade. O padre vem batendo nessa tecla faz tempo. Oração, sua fidelidade, a sua vida com Deus. Seja fiel no seu matrimônio, no seu chamado, na sua vocação. Faz aquilo que é simples, o arroz com feijão, receita de bolo, sabe aquela coisa assim? E você vai ver as coisas caminharem. E muitos de vocês já estão experimentando essa graça, até pela fidelidade no tempo da pandemia. Estou mentindo sim ou não? Com certeza. Lembre-se disso. Quem me chamou é maior. Bate no peito e diga: quem me chamou é maior. Aponta para a pessoa que está perto de você e diga assim: quem te chamou é maior. Você crê nisso? Então aplaude o Senhor nessa noite. Quem te chamou é maior. Fica de pé, você que está sentado.